Criança é bênção de Deus. Teremos ministração para as crianças, então você pode deixar o seu filho ir. Tem pessoas que estão debaixo da nossa bênção para ministrar a sua criança, então você pode descansar e deixar o seu filho ir em nome de Jesus, porque tem pessoas responsáveis para ministrar ao seu filho nesta noite. É claro que nós temos orado para que Deus nos conceda uma estrutura melhor para nós alcançarmos melhor as nossas crianças. Então, isso é um ponto para você orar também, né? Vamos orar para que Deus nos dê uma estrutura melhor e digna, da melhor que há no mundo, para que a gente possa ministrar melhor as nossas crianças. Amém? Ore por isso. Ore por isso. E se você tem filho aqui pequeno na igreja, ore muito mais. Se você não tem filho, ore também muito, porque você vai ter filho, né? E seu filho vai precisar de um ambiente aconchegante e propício para a ministração da palavra de Deus na vida dele. Amém? Abra sua Bíblia em Tiago. Eu queria ler com você a palavra do Senhor nesta noite. Trouxe Bíblia aí? Amém. Tiago, encontrou Tiago? Não? Depois de Hebreus, lá no finalzinho, antes de Pedro, você sabe onde é que está, vai lá. Capítulo 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Tiago, o capítulo 5. Quero ler com você o verso de número 16, 17 e o verso de número 18. Amém? Tiago 5, 16, 17 e 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos os mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Pai, no nome de Jesus, somos gratos nesta noite, porque Tu estás aqui, e nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. Somos gratos porque Tu tens nos dado a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, alcança os nossos corações neste lugar. Edifica as nossas vidas neste lugar. Faz a Tua obra em nós, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler muitos textos bíblicos hoje. Amém? Então, deixe a sua Bíblia aberta. Queridos, eu queria falar nesta noite sobre a importância da oração. Orar é algo muito importante que nós entendemos na palavra do Senhor. Não há dúvida que Deus tem coisas boas para dar aos seus filhos. Quantos creem nessa verdade? Há coisas boas que Deus tem reservado, tem separado para dar aos seus filhos. Ele tem separado bênçãos para aqueles que o servem e o amam. É isso que a Bíblia diz. Que Deus abençoa aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que servem a Jesus, o Pai o honrará. Deus tem honra, Deus tem bênçãos para dar ao seu povo. Isso
não há dúvida alguma. Quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos esta verdade declarada, que há coisa de Deus para a minha vida. Diga isso para o seu irmão, há coisa de Deus para você nessa noite. Há coisas de Deus separadas para você. Deus tem tesouros incalculáveis reservados para a tua vida hoje, meu irmão. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Deus tem coisas boas, Ele quer dar coisas boas para os seus servos, para os seus filhos. Isso não há dúvida alguma. Agora, eu também não tenho dúvida de que Ele não fará isso sem que antes a gente busque em oração. Não tenho dúvida de que Ele não concederá nada aos seus filhos sem que antes os seus filhos busquem em oração. É isso mesmo. Ele tem, mas eu tenho que buscar. Ele tem, mas eu tenho que pedir. Foi Jesus quem estabeleceu isso. Pedir, pedir e dar-se-vos. Porque todo que pede, o que busca, encontra. E também não tenho dúvida disso, que o que Deus tem reservado para a sua vida, para a minha vida, virá. Mas não virá antes que eu a busque em oração. A Bíblia diz que Elias orou e não choveu. Parou a chuva, parou de chover. Não choveu durante 3 anos e 6 meses. Sabe quando voltou a chover? Quando Elias orou. Se ele tivesse orado, pedindo chuva, 3 anos após a oração de cessar as chuvas, teria chovido. Se ele deixasse para orar 4 anos depois, só ali iria acontecer. Olha como a Bíblia é específica. E não choveu durante 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. Não choveu. E depois ele orou, pedindo chuva. E só aí a chuva veio. Tiago nos ensina muitas lições em relação à importância da oração. No capítulo 1, verso 17, eu falei que nós vamos ler muitos textos bíblicos, então fica atento, em nome de Jesus. No capítulo 1, verso 17, a palavra do Senhor diz que toda boa dádiva, abriu lá? Você não fechou, né? É fácil encontrar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda coisa boa, boa dádiva, todos os dons perfeitos do Pai, todas as coisas boas que eu preciso, vem do Pai, vem lá do alto. Eu tenho que entender que não virá nada se não vier da mão de Deus para a minha vida. Nada acontecerá em sua vida sem que antes seja buscado em muita oração perseverante. Amém. Está tudo reservado para você. Está tudo selecionado. Eu posso imaginar que lá no céu há vários departamentos com o seu nome, com o nome dele, com o nome dela. Tudo reservado para você. Está lá estocado, esperando você ir buscar das mãos de Deus para descer sobre a sua vida. Eu posso imaginar o céu também dessa forma, com coisas preparadas para mim e para você, mas que nós só iremos viver no dia em que nós decididamente buscarmos na presença do Senhor. Talvez você está aqui com tantas carências e necessidades, precisando de que Deus intervenha em algumas áreas da sua vida. Eu quero exortar você
Em nome de Jesus. Comece a buscar com oração perseverante. E Deus abrirá os céus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Elias orou com instância. Como isso é forte. Ou seja, ele orou com perseverança para que não chovesse. O texto lá no Antigo Testamento, quando fala que ele não orou só uma vez. Ele orou com instância, com perseverança, decidido em ver aquilo que ele pedia a Deus acontecendo. E aí aconteceu. Ele buscou a face do Senhor. O Senhor Jesus disse que tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, verso 14. Verso 13 e verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Diga para o seu irmão, se você pedir, Jesus vai fazer. Diga isso para ele. Jesus está dizendo, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Você quer que o Pai seja glorificado? Então peça para Jesus fazer. Amém. Interessante observarmos que Deus é glorificado quando eu oro. Não só quando eu canto. Não só quando eu adoro com canções belíssimas. Como nós sabemos fazer muito bem aqui. O pessoal do louvor está de parabéns. Toda a equipe maravilhosa. Vamos aplaudir a Deus pela vida do louvor. Obrigado, Senhor. Gente talentosa. Gente de Deus. Você que vem durante a semana aqui na igreja, vê esse pessoal aí, horas a fios, ensaiando o melhor para o Senhor. Horas a fios. Horas a fios. Horas. 2, 3, 4 horas ensaiando. Pessoal da dança, horas treinando. Com uma dedicação fenomenal. Louvado seja o nome do Senhor por vocês. Que Deus abençoe cada vez mais. Que vocês se dediquem cada vez mais. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Em nome de Jesus. Querido, Deus é glorificado quando eu oro. Quando eu busco a sua face, quando eu busco a sua presença. Ele é glorificado em Jesus. Quando eu busco pedindo necessidades que eu tenho, ou por alguém que necessita, Deus é glorificado. Se você orou durante essa semana, Deus foi glorificado. Se você orou hoje, Deus foi glorificado. Quando eu oro, quando nós oramos, Deus é glorificado. Quantos gostariam de glorificar a Deus Pai Jesus? Vivendo uma vida de oração. Jesus quer ser glorificado, o Pai quer ser glorificado. Queridos, a oração é importante demais. A oração é muito importante. A oração é tão importante que quando eu olho para a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia é um livro de oração. Porque você vê oração desde a primeira página até a última. Você sabe como é que termina? O livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Apocalipse. Amém. Não é? Veja aí, como é que termina aí a Bíblia? A última palavra. Verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E termina com uma bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Oração. A oração é tão importante que em todas as páginas da Bíblia você vai encontrar gente orando, orações escritas. Os Salmos está repleto de orações que foram feitas pelos salmistas. Você vai encontrar Jesus orando. João capítulo 17, ele ora por nós, pelos seus discípulos. Olha como a oração é importante. Nas cartas que Paulo escreveu, em diversos capítulos, você vai ver ele escrevendo as suas orações.
eu oro por você, eu estou de joelho, eu estou orando por você. A oração é muito importante. Nós, como igreja, precisamos compreender que Deus nos chama para orar. Você sabia que há 2 tipos de pessoas que Deus procura na Bíblia? A primeira delas é aquele que está na brecha. Diz que Deus procura um homem que esteja na brecha. Ou seja, intercedendo, orando. E o outro tipo de pessoa que Deus procura é verdadeiros adoradores. 2 tipos de pessoas que Deus procura na Bíblia. Alguém que esteja na brecha, ou seja, orando, e alguém que esteja adorando em espírito da verdade. 2 tipos de pessoas. Deus quer nos encontrar orando. Deus quer que nós sejamos um povo de oração. Deus quer que nós sejamos uma igreja que busca incessantemente a sua presença. Porque quando nós oramos, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. Eu queria falar 3 pontos aqui sobre a importância da oração. Primeiro ponto: quando nós oramos, o céu se abre. Viu que lá em Tiago diz que toda boa dádiva vem de onde? Do alto. Vem do céu, vem de Deus. Quando nós oramos, o céu se abre. As portas do céu se abrem. Começa um mover poderoso de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que quando Salomão acabou a casa do Senhor, ele apareceu para Salomão de noite. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 15. E disse: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Essas foram as primeiras palavras que Deus falou para Salomão depois que ele acabou a casa. O templo de Deus. Os meus olhos estão abertos, as minhas mãos estarão estendidas, os meus ouvidos estarão atentos à oração que for feita neste lugar, disse o Senhor. Em João 13, verso 27, João Batista, dando testemunho acerca de Jesus, no capítulo 3, verso 27, ele declarou: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha como isso é forte. Você está esperando que o teu vizinho dê, está esperando que o teu médico faça, está esperando que alguém... Não. O homem não receberá coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aleluia. Aleluia. Quando nós oramos, o céu se abre. Quando nós oramos, milagres de Deus acontecem. Quando nós oramos, o céu desce sobre nós e Deus começa a agir em nós e por aqueles que nós oramos, por quem nós oramos. Você está esperando que aconteça, e aconteça de onde? Você quer que quem haja na sua vida? Meu irmão, se Deus não agir, ninguém vai poder agir. Se Deus não fizer, não será homens. Claro, Ele usa homens. Claro que Ele vai usar situações. Mas Ele quer agir na sua vida e na minha vida. Vem de Deus. Vem do alto. Em Gênesis 28, você conhece a história de Isaac, de Jacó, que fugia naquela luta com o seu irmão, com aquela vida maluca que ele vivia. Ele refugiou-se do seu irmão e teve uma experiência tremenda com Deus. Fez aquela viagem gigantesca para tentar fugir do seu irmão, e no caminho ele tem uma experiência tremenda com Deus. Chegando no vale de Jaboque, ele para, vai dormir e ele tem uma experiência com Deus. Durante a noite, ele teve uma revelação, um sonho, capítulo 28, verso 10 até o verso 17. E naquele sonho de noite, recebeu uma mensagem especial, uma visita honrosa, uma comunicação de Deus. Uma visão ou um sonho, como você queira entender. Ele viu anjos de Deus subindo e descendo. Descia do céu e subia. E ele viu também uma escada que estava ligando o céu e a terra. E quando ele vê, ele tem aquela visão, ele percebe que Deus estava naquele lugar.
O que significa isso? Uma escada que liga o céu e a terra. Significa que quando nós estamos dispostos a falar com Deus, haverá comunicação do céu com a terra. Haverá escadas de Deus enviando os seus anjos e ministrando sobre as nossas vidas, meu irmão. Deus tem para você reservado momentos maravilhosos para a sua vida. Deus quer colocar à sua disposição escadas que ligam o céu à terra, que façam uma comunicação do céu e a terra para abençoar a sua vida. Depois daquele momento, a vida de Jacó entrou por um caminho de mudanças tremendo, porque quando o céu decide se comunicar com a terra, acontece milagre de Deus nas nossas vidas. Ele tomou conhecimento de que na realidade há e sempre haverá essa comunicação disposta de Deus para com as nossas vidas. Porque orar não é só falar com Deus. Orar é também Deus falar conosco. Deus fala conosco quando nós estamos orando. Queridos, iremos perceber quando nós decidimos buscar a presença de Deus, com toda a intensidade do nosso coração, iremos perceber que o céu sempre estará aberto àqueles que estão buscando com sinceridade e perseverança a presença do Senhor, a face do Senhor. Deus quer abrir o céu sobre sua vida. Diga isso para o seu irmão, me ajude aí. Deus quer abrir o céu sobre a sua vida. Deus quer abrir o céu sobre a sua vida. Então, querido, ore em nome de Jesus, porque o céu vai se abrir para a glória de Deus. Ore, deixe que o céu ouça a sua voz todos os dias. Deixe que o céu ouça a sua voz em todo momento. Senhor, estou aqui. Deus abençoa. Senhor, muda situações, meu irmão. Deus tem milagres para fazer. Deus tem coisas tremendas para fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos estar dispostos a orar. Eu li um livro, certa vez, que um crente que não ora pelo menos 1 hora por dia está desviado. Eu acho isso trágico. Eu nem rio com isso. O mesmo livro diz que um pastor que não ora pelo menos 2 horas já desviou faz tempo. Como é que está o seu tempo de oração? Já sei a sua desculpa, eu também dou ela. Não tenho tempo. Sou casado, tenho 2 filhas, trabalho o dia inteiro. Não tenho tempo. Essa é a mentira que Satanás tem colocado nos nossos corações. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Meu irmão, se nós não priorizarmos Deus, como nós vamos viver os milagres dele para as nossas vidas? A nossa prioridade não é o trabalho, por incrível que pareça. A nossa prioridade não é a família, por incrível que pareça. A nossa prioridade é manter contato constante com Deus. A nossa prioridade é ter comunhão com Deus. Quando nós não temos comunhão com Deus, as nossas relações são trágicas. Por isso, tanto problema no casamento. Por isso, tanto problema na família. Por isso, tanto problema na igreja. Por isso, tanto problema em tudo que é lado. Porque as pessoas estão desligadas de Deus. Estão afastadas de Deus. Começa a juntar-se com Deus para você ver. Porque não é possível alguém que passa 1 hora de joelho orando, levanta e vai brigar com a mulher. Fala. 99% dos problemas que a gente diz ter serão resolvidos quando nós atarmos
a nossa comunhão com Deus. Aleluia. O problema não é o marido. Tudo bem, a palestra de casais é sábado, mas recebe. O problema não é o marido. O problema não é a esposa. O problema não é os filhos. O problema é a nossa comunhão com Deus. É o nosso tempo de oração. A gente diz tanto que Deus ouve, e oramos tão pouco. Ele ouve. Está aqui escrito. Os meus olhos abertos, os ouvidos atentos à oração que for feita nesse lugar. Eu preciso buscar a Deus. Agora buscar com orações genuínas. Buscar com oração perseverante. Irmãos, a era moderna que nós vivemos tem deformado a nossa vida. Nós vivemos numa era da instantaneidade. Tudo é instantâneo. Tudo é rápido. E aí a gente transporta isso para a nossa relação com Deus. E aí a gente não sabe mais o que é perseverar em oração. Lá em Romanos capítulo 12, verso 12, se não estou enganado, diz que nós devemos ser perseverantes em oração. Perseverar, meu irmão, é orar pelo menos 3 vezes. Perseverar. Você vai ver que Jesus orou 3 vezes no Getsemane. Ele orou perseverante. Estava ali no Getsemane, orou, voltou para perto dos seus discípulos. Eles estavam dormindo, ele acorda, volta para a oração, ele ora de novo, ele volta para os seus discípulos, fala com os discípulos, e ele volta de novo para a oração. 3 vezes significa perseverança. Quando você encontrar 3 vezes na Bíblia, você vai ver que a Bíblia está falando sobre perseverar, sobre a necessidade de ser instante, perseverante, e não largar a mão no primeiro momento, como muitas vezes nós fazemos. A Bíblia diz que Paulo, que tinha um espinho na carne, ele orou ao Senhor quantas vezes? 3 vezes, segundo os Coríntios capítulo 12. Orou 3 vezes para que o espinho da carne saísse dele. Isso fala de perseverança, não significa necessariamente que ele tenha orado 3 vezes, pode ter orado 15 vezes, porque 3 vezes dá a ideia de perseverança na oração. A Bíblia nos ensina a perseverar em oração, a buscar a Deus com determinação. Senhor, não vou sair daqui até que o Senhor me fale alguma coisa. Eu vou ouvir o Senhor falar, alguma coisa o Senhor vai responder. Nem que seja um não te dou, pidão. Agora não. Mas alguma coisa o Senhor vai falar, e eu quero ouvir. A Jesus ele disse, qual foi a resposta que Deus deu a Jesus? Não. E aí ele disse, ok, seja feita a tua vontade. A Paulo ele disse o quê? Não, a minha graça te basta. Continua aí. Vai caminhando, que eu te dou graça. Mas Deus responde. Diga para o seu irmão, balance aí. Deus responde. Queridos, quando nós oramos, o céu se abre. Deus tem céu aberto para aquele que clama. Saia decidido nessa noite a orar pelo menos 1 hora. Nós temos 1 hora para o futebol, irmãos. Nós temos 1 hora para novela. Se bem que esses crentes aqui não assistem novela. Temos 1 hora para o cabeleireiro. Temos, não é? 1 hora de oração para você ver o céu aberto sobre a sua vida. Deus tem coisas tremendas para nós, mas só vai acontecer quando você orar. Só vai acontecer quando você estiver decidido a buscar o Senhor. Segundo ponto, quando nós oramos, há uma batalha no céu. Quando nós oramos, há coisas que começam a acontecer no mundo espiritual. Temos que estar atentos a isso.
Estamos vivendo uma era maligna. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás, auxiliado pelos seus anjos caídos, os demônios, está determinado a roubar e destruir. É isso que Jesus disse. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater o poder de Satanás. Isso é sério. Não estamos vivendo num tempo fácil. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o adversário tem investido com todo o seu último fôlego para tentar tragar o número máximo que ele pode de pessoas. E a Bíblia diz que ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Nós precisamos nos apoiar no poder da oração. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao maligno e Resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? fugir a nós. Mas ele não vai fugir sem que antes haja sujeição a Deus. Sem que haja humilhação na presença de Deus. Sem que haja uma atitude de quebrantamento na presença de Deus. Ele não vai fugir. Mas se houver isto, a Bíblia diz que ele não tem outra alternativa senão fugir. Ele vai fugir no nome de Jesus. Ele vai fugir no nome de Jesus, porque aqui está uma igreja que ora. Uma igreja que busca a Deus. Amém? Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não podemos parar de orar. O adversário, ele não teme a nada. Nunca se preocupa com liturgia de culto. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com rituais que talvez a gente possa fazer na igreja. Mas ele tem medo mortal da oração do povo de Deus. Um crente que está em oração, o diabo não se aproxima dele. E tem outra coisa: quando a gente chega na esquina, ele desaparece. Porque a presença de Deus está na vida daqueles que buscam a face do Senhor. No capítulo 9 do profeta Daniel, nós vemos que ele começa a entender as profecias que Jeremias havia dado em relação ao povo de Deus. Ele começa a perceber que o tempo de assolação do povo de Israel, do povo de Jerusalém, estava chegando ao final. Ele começa a ler a profecia de Jeremias, está lá em Daniel capítulo 9. Ele começa a entender que, Senhor, a assolação já tem que passar, porque chegou o tempo que o Senhor havia determinado. Ele entende, ele tem essa percepção. E sabe o que é que ele faz? Ele começa a buscar o Senhor. No verso 3 do capítulo 9 ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, jejum, pano de saco e cinzas. Ele começou a orar. Ele começou a entender que haveria um novo tempo de Deus para o seu povo. Ele começou a compreender que o povo estava passando não tinha mais necessidade de continuar passando, porque Deus já havia determinado que só seria aquele tempo. Ele começa a ter revelações da palavra de Deus. E o que é que ele faz? Ele começa a orar. Ele começa a buscar a presença do Senhor. Ele está decidido a ver a vontade de Deus se manifestar na vida do seu povo. Mas ele entendia que Deus não iria fazer isso sem que alguém se levantasse para orar. E ele é o homem que vai orar e buscar a presença do Senhor. E ele se humilha, ele jejua. Daniel permaneceu em oração.
E por ele ter permanecido em oração, Deus mandou o anjo Gabriel para lhe atender nos pedidos de oração. No capítulo 10, verso 12, verso 13, nós vamos perceber que o anjo que Deus enviara chega até Daniel. Então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quando ele começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, Deus começa a ouvir e começa a enviar resposta à oração de Daniel. E o que é que acontece? Acontece uma grande luta. Veja o verso de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quando ele começa a orar, quando ele decide buscar a presença de Deus, começa uma batalha no mundo espiritual. O anjo Gabriel é enviado, mas no percurso do céu até a presença de Daniel, atravessam-se no meio aquilo que na linguagem de Daniel é chamado do rei, do príncipe da Pérsia. Sabe o que é isso? Principados e potestades. Houve uma batalha no céu. Enquanto Daniel estava orando, havia uma batalha entre anjos de Deus e anjos caídos. E como a resposta não tinha vindo ainda, Daniel continua em oração. Quantos dias ele orou? 21 dias. Ele ficou ali orando e jejuando durante 21 dias. E aí houve aquela batalha no céu. Houve aquela guerra no céu. Porque quando um crente ora, o adversário fará de tudo para impedir que a resposta da oração venha. Mas sabe qual é o segredo? Perseverar em oração. Persevere em oração, porque haverá batalhas, mas a vitória é garantida no nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Gabriel vinha e trava aquela batalha, ele pede ajuda a Miguel. Miguel vem e aí ele consegue a vitória e chega até Daniel, aquilo que ele tinha pedido. Se Daniel estivesse parado de orar, com toda certeza, ele não teria obtido resposta. Se ele tivesse orado 10 dias, se ele tivesse orado 20 dias, não teria obtido resposta. Mas ele perseverou 21 dias em oração, e o Senhor enviou a resposta para a glória de Deus. Queridos, a resposta de Deus para nós. Quando nós decidimos orar, há uma batalha no céu. Com certeza há. Mas há também a certeza de que a vitória é garantida no nome de Jesus. Nós temos vitória em Jesus. Talvez você esteja em uma oração. Talvez há muito tempo, não 21 dias, mas muitos meses, você está perseverando em oração. E parece que o milagre não vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Persevera um pouco mais. Deus vai mudar esse cativeiro em nome de Jesus. Não pare de orar. Não pare de buscar a presença de Deus. Porque é uma batalha espiritual, sim. E a Bíblia diz que as armas que nós usamos nessa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus quer mudar situações na sua casa. Deus quer mudar situações que você tem vivenciado. Mas você precisa orar mais. Busque mais. Procure um amigo, um parceiro, uma parceira de oração. Coloque na presença de Deus. Consagre o jejum. Demore de joelho na presença de Deus. Porque Ele tem milagres para fazer em nossas vidas.
Em nome de Jesus. Queridos, terceiro ponto. Quando nós oramos, nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Outro dia, eu fui abordado aqui por uma irmã. A gente estava orando aqui na igreja, na nossa campanha de oração, orando. E depois me veio aquela pergunta: por que a igreja hoje não está vivendo tantos milagres como vivia no passado? Por que não há mais enchimento do Espírito Santo? Por que não há com tanta frequência batismo com o Espírito Santo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm buscado o batismo com o Espírito Santo? Levante a sua mão. Olha, poucas pessoas estão buscando. Pouquíssimas pessoas estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Está aí uma razão porque a gente não está vendo tantos batismos com o Espírito Santo. Porque não estão buscando. Jesus disse: aquele que busca, encontra. Temos que buscar para receber de Deus. Nós temos que buscar. A Bíblia diz que nós devemos buscar com perseverança os melhores dons que Deus tem para nós. E aquela irmã me perguntava: pastor, por que a gente não vê tantas coisas que nós víamos naquela igreja no passado, que era humilde, que era assim, e nós víamos a manifestação do Senhor? Porque há pouca oração. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É isso mesmo, ó. É isso mesmo. Se nós não estamos vivendo uma vida cheia de poder, é porque falta oração, falta consagração a Deus, falta uma vida de busca incessante na presença de Deus. Está faltando isso. Nós deixamos a nossa agenda ser cheia de tantas coisas. Abra a sua agenda amanhã, segunda-feira, você está cheio de coisa para fazer. Tem tempo para orar? Não tem tempo. Estamos perdendo o nosso tempo. Somos capazes de levantar de madrugada para trabalhar, mas não somos capazes de levantar de madrugada para orar. Somos capazes de passar o dia correndo atrás de tantas coisas, mas nós não somos capazes de parar um minuto, de meio-dia, para dizer: Senhor, um minuto aqui eu vou orar. Deus está nos chamando para oração, igreja. A igreja que vai transformar essa cidade é uma igreja de oração. A igreja que vai impactar essa cidade é uma igreja de oração. Os crentes que vão testemunhar nessa cidade são crentes de oração. Os crentes que vão influenciar essa sociedade são os homens e mulheres que estão buscando a presença do Senhor. Deus quer usar as nossas vidas. Nós não podemos ser crentes domingueiros, né? Dominicais apenas. Domingueiros, essa é a palavra. Passamos a semana atarefados, com tantas coisas dignas, com tantas coisas justas, com tantas coisas que têm sentido, mas sem ter tempo para Deus. Nós precisamos mudar a nossa agenda em nome de Jesus. Porque quando nós oramos, ficamos cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, abra sua Bíblia lá. Eu ainda vou pregar 3 horas, irmão, se acredite. Glória a Deus. Pelo menos uma vai ficar, né? Quem deu glória a Deus aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A igreja estava vivendo sobre a pressão da oposição à pregação da mensagem salvadora de Jesus Cristo. E essa opressão era caracterizada por perseguições e prisões dos apóstolos Pedro e João. Capítulo 4. No capítulo 3, Pedro vai com João para onde? Para oração. Eles estão indo para o templo da Porta Formosa em oração, no capítulo 3. E na ida da oração, diga, na ida da oração. Na ida da oração. Eles encontram um paralítico. E eles olham para aquele paralítico, o paralítico estende a mão e diz: dá uma esmola. Eles olham e dizem: não, nós não temos ouro nem prata. O que temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda.
Hoje nós não podemos dizer isso. Não tem ouro nem prata. Por que a gente tem ouro e prata? Hoje nós não podemos dizer, não, a gente tem. Só a gente querer dar, a gente tem. Pedro e João realmente não tinham. Eles tinham algo muito mais valoroso. Aleluia. Eles tinham Jesus. E eles olham e assim, olha, nós não temos ouro nem prata, não temos carro, não temos nada. O que temos nós vamos te dar, e é Jesus. Hoje a igreja não pode dizer que não tem ouro nem prata, mas também não pode dizer. Pois é. Aí eles olham para aquele paralítico e dizem, em nome de Jesus, levanta e anda. E você sabe a história, o homem foi curado. E aí houve uma confusão. Eles tiveram que explicar por que o homem foi curado. O nome de Jesus não foi a gente, foi Jesus e tal e tal. Nessa conversinha eles são presos. São levados para a presença das autoridades, são presos, são coagidos e depois são libertos. Quando eles são libertos, o que é que eles fazem? Vão se encontrar com os irmãos. Está aqui o capítulo 4. A partir do verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e oraram. Acabaram de fazer um milagre. Acabaram de ser usados por Deus. Quando eles voltam, encontram os irmãos, e o que é que eles fazem? Uma reunião de oração. Eles entram na presença de Deus em oração e começam a colocar as suas vidas diante de Deus. E qual é o resultado? Verso de número 31, no capítulo 4. Tendo eles orado, o que é que acontece? Tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Está aqui o resultado de reunião de oração, meu irmão. Reunião de oração é vida cheia do Espírito Santo. Encontro de oração, o resultado vai ser vida cheia do Espírito Santo. Dons espirituais, poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós não vamos receber poder de Deus de frente da televisão, meu irmão. Decididamente. Nós não vamos receber poder de Deus fazendo outras coisas. Mas se nós fizermos reunião de oração, Deus tem poder do seu Espírito para nós. Deus quer encher as nossas vidas. Esse é o tempo que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o tempo para nós nos levantarmos na autoridade do nome de Jesus e dizer para meio mundo de paralítico, levanta e anda em nome de Jesus. Esse é o tempo de Deus para nós entrarmos na nossa casa e expulsar o diabo que está lá oprimindo os nossos familiares, está lá oprimindo os nossos filhos, oprimindo o esposo, oprimindo a esposa, está lá, porque tem um crente que não está cheio do Espírito Santo, porque quando o crente se enche do Espírito Santo, meu irmão, não tem para ninguém. Inferno nenhum vai fazer festa na nossa casa, porque há um crente de oração, há um crente cheio do poder de Deus. Eles oraram e foram cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus quer nos encher nesse dia. O Espírito de Deus quer encher a sua vida nesse dia. Se nós mudarmos a nossa maneira de falar, se nós mudarmos a nossa maneira de viver, se nós buscarmos a presença do